Bom, vamos começar. Era para ser um pouco mais breve. Vamos lá. Mateus 6, 24. Colocou aí? Servir somente a Deus. Tá muito alto o microfone aí? Tá? Ninguém pode servir a dois senhores, pois um odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. 25. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupes, podes acrescentar algum tempo à jornada? 28. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nós nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Então, Sermão do Monte, que começa em Mateus capítulo 5, ele é um pouco extenso, são várias... o certo é usar celular mesmo, hein? Bíblia de papel, tô brigando com ela aqui. Então, ele é um sermão em que Jesus ele trata com os seus discípulos. Jesus fez muitos milagres, mas havia coisas, ensinamentos, em que ele tratava somente com os que eram mais próximos dele, com os que eram os seus discípulos. E o Sermão do Monte é um tratado teológico que ele faz com os seus discípulos e que faz conosco, que somos a igreja dele, né? Ele deixa bem claro algumas coisas que... como que o pastor sempre fala, né? Que às vezes as pessoas falam que o Velho Testamento era complicado, mas o Novo também não é tão simples como se pensa, né? Várias questões aqui, se vocês acompanhar. Por exemplo, ele trata as bem-aventuranças e por aí vai. Mas o que a gente vai focar aqui é do 24 ao 34 que a gente leu. Então, não tem como servir a dois senhores. Por quê? Você servir mais a um, o outro vai se entristecer ou vai se aborrecer com você. Então, Jesus está falando assim, ó, olha, se vocês se dizem meus discípulos, eu sou o Senhor de vocês, ou é o dinheiro, ou é as riquezas, o mamon, né? Aqui na Bíblia King James tem uma definição do que é o mamon. Jesus escolhe uma palavra aramaica, mamon, para personificar um dos mais poderosos deuses pagãos de todos os tempos, o dinheiro. O adjetivo mamon deriva do verbo aramaico aman, sustentar, e significa amor às riquezas e dedicação avarenta aos interesses mundanos. Jesus orienta seus seguidores a investir suas vidas na conquista de bens espirituais
agradáveis ao Senhor, e adverte para a impossibilidade de servir com lealdade a Deus e, ao mesmo tempo, amar o Deus dinheiro. Então, o mamon tinha um sentido de sustentar. É como se essas pessoas que confiam nas riquezas, no dinheiro, elas, o senhor dela é isso que sustenta ela e não Deus. Então ele fala assim, ó, peraí, vocês me escolheram, vocês são meus discípulos, vocês estão assentados aqui. Então eu sou o Deus de vocês. Vocês não têm que ter mais essas preocupações. Essas preocupações com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, são os pagãos que têm. Não vocês que são os meus discípulos. Os meus filhos aos quais eu escolhi. E isso que Jesus fala, então você escolheu a mim, eu sou o seu Senhor. Então você não fica ansioso. Você não tem a ansiedade que o mundo tem. Porque eu sou o Senhor e não o mamon, não o dinheiro. É como se ele estivesse fazendo uma metáfora, porque no Velho Testamento e até no Novo, nessa época, existiam muitos senhores de escravos. Então, se nós somos senhores de Cristo, senhores do Deus Pai Todo-Poderoso, é Ele quem cuida de nós. Porque, ao contrário do que muitos pensam e se aprende na escola, a escravidão não era só para açoitar aquele escravo. Mateus é meu servo. Eu tenho uma obrigação com ele de cuidar dele, de dar casa para ele, de dar comida para ele, de dar roupa. Se você ler em Levítico, existiam leis que diziam como o Senhor devia tratar o seu escravo. Então, se Deus falou para homens, olha, você vai ter escravo, só que você tem que cuidar bem dele. Imagine ele sendo nosso Senhor. Se ele já orienta os humanos, que os humanos tinham que cuidar bem dos escravos, imagine nós, que ele é o nosso Senhor. Você acha que um escravo de um senhor qualquer é mais bem cuidado do que nós? Quem aqui acha que eu acho que qualquer outro senhor cuidaria melhor de mim do que Deus. Porque Deus não poupou nem o seu filho para morrer por nós, mas é claro, ele vai nos poupar de ter alimento, ele vai nos poupar de ter o que é necessário para nós vivermos. Então é é egoísmo nosso quando a gente pensa que Deus não tem cuidado de nós, ou que qualquer outra coisa, qualquer outro senhor, como dinheiro, as riquezas, ou seja lá qual for, que tem tentado competir com Deus em sua vida, é mais suficiente do que ele. Não estou romantizando a escravidão, eu estou falando que na Bíblia existiam leis para que as pessoas tratassem bem os seus escravos. Até no Brasil, que alguns dizem que tem uma famosa dívida histórica com a escravidão, né? Eu não tenho, não sei vocês. Nasci pobre também. E, na verdade, não era todos os escravos que apanhavam como se trata nos filmes, que o cara apanhava até morrer. Porque senão, como que o cara apanhou até morrer, ele ia trabalhar no outro dia para o senhor dele. Ele ia ter que colher. Então, existe uma outra história que não foi contada nos livros, mas isso não vem ao caso. Então, como deve ser a conduta de quem serve a Deus? Deus cuida de você, Deus se preocupa com o que você come, com o que você veste. Ele não deixa faltar isso para nenhum de nós. Talvez você ache, eu não tenho abundância, mas Deus sabe exatamente do que você precisa. E você pode ter certeza que até no pior dia que você possa passar, Deus está contigo. Ele está sendo a sua provisão, o seu maná. Então ele chama a atenção para os pássaros e os lírios do campo. 26. Contemplai as aves do céu,
Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Já viu algum pássaro, ele vai lá, monta um estoque de comida? Eu acredito que ele come o que ele necessita no dia e leva para o seu filhote ali. E as flores também não estão preocupadas como que vai sair a pétala dela, se vai ser uma pétala mais murcha, maior. E Deus fala que nem Salomão, que foi um homem sábio e riquíssimo, se vestiu igual os lírios. E o lírio era uma planta muito comum naquele tempo lá. É igual você pega uma grama, não tem grama em todo lugar? Deus cuida até da grama, é isso que ele está dizendo. Eu cuido de tudo, do mínimo detalhe, das mínimas criaturas, dos mínimos seres vivos, e eu não vou cuidar de você. Então, nossas escolhas afetam claramente a maneira que vamos viver. Se você está preocupado com o dia de amanhã, isso está afetando o modo com que você vive hoje e o modo com que você se relaciona com o seu Senhor, com o seu Deus. Quer dizer que o amanhã, que ainda não existe, ele interfere no meu relacionamento com Deus hoje. Então eu deixo de ser grato pelo que Deus me dá hoje, porque eu estou preocupado com o amanhã. Amanhã você não sabe nem se você está vivo. Tem uma passagem que fala, né, que um fazendeiro, ele ajuntou um monte de coisa em seus celeiros, construiu celeiros imensos, e aí ele falou, nossa, agora eu vou descansar porque já estou com a minha aposentadoria garantida, vou poder viver de sombra e água fresca, não preciso mais trabalhar, não preciso me preocupar com mais. E aí o que o texto diz é o seguinte, louco, hoje mesmo pedirei a vossa alma. Então o que adiantou ele ajuntar tanto tesouro, tanto alimento, se quando ele achou que estava, nossa, agora está completo, agora minha vida está completa, não preciso de mais nada. Só que Deus sabia o último segundo da vida dele. Então ele era um tolo, né? Um louco, de pensar que porque ajuntou tesouros ou dinheiro, ele estava seguro. Nossa, agora estou suave, né? Como diz por aí. Então a maneira como você se relaciona com um Deus afeta como você se relaciona com o outro. Então se você está mais preocupado com o amanhã, você pode ter certeza que está afetando o seu relacionamento com Deus. Qual que é o paralelo que a gente pode fazer aqui? Existem anseios que são bons. Existem... Não é anseios o nome certo, fugiu o nome. Mas, por exemplo, você ansiar em estudar, ter um bom emprego, isso não é errado. Agora, o anseio por ter mais do que você precisa é errado. Os filósofos gregos, eles diziam que existia um bem supremo. Qual é o bem supremo da sua vida? É um carro? É uma casa, uma namorada? Caião agora tá... Glória. Qual é o bem supremo da sua vida? É Deus? Ou é algo material? É Deus? Ou a sua ansiedade, o seu desespero, o seu querer adiantar as coisas, os processos, né? Vou dar meu jeito aqui. Foi como Abraão quis fazer, né? Abraão e Sara, eles quiseram dar um jeitinho brasileiro lá naquela época já. Peraí, vou pegar... Deus prometeu para mim um filho, um herdeiro, né? Para dar continuidade na minha linhagem. Mas eu vou dar um jeitinho para ele, porque tá demorando, né? Tá demorando para acontecer o que Deus falou que ia acontecer. Aí ele foi lá e deu o jeitinho dele. Daí até agora existem conflitos no Oriente Médio por conta do jeitinho que Abraão deu. Ou o jeitinho também que os irmãos de José deram, né? Bom, né? Não vai matar ele, mas vamos vender como escravo aí que vai resolver tudo. Então os bens não devem ser maior do que a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Jesus fala que os discípulos se preocupam com o reino dos céus.
e não com o dia de amanhã, né? Então você pode ter ambição. Ambição não é coisa ruim. Mas qual é a sua ambição? É uma ambição pelo reino? É uma ambição em pregar para alguém? É uma ambição que algum familiar seu se converta? É uma ambição que haja uma cura em alguém da sua família, um amigo? Qual é a sua ambição no dia de hoje? Ambição é ter uma vontade forte. Qual é a vontade que você tem? Você tem um desejo de buscar a Cristo? É uma ambição boa. Agora, a ambição em enriquecer, ganhar dinheiro, ambição em coisas terrenas, não é ambição do reino de Deus. As pessoas confundem, né? Tudo que pedires em meu nome receberá. Em nome de Jesus eu vou ganhar um avião. Vocês acham que eu vou ganhar um avião? Jesus fala que tudo que pedires em meu nome é em questão do reino dos céus. Então Jesus quer que você ore no nome dele para uma pessoa ser curada, para uma pessoa ser salva, para uma pessoa que está na miséria conseguir um emprego. É como eu sempre falo, é sempre mais fácil olhar para os que estão acima, né? Nossa, queria ter o dinheiro do Silvio Santos. Quem não queria? Olha, eu queria, mas querendo é poder, né, meu? Mas isso não é o que me domina. Não é essa ambição de ficar rico que vai dominar meu coração. Paulo diz que tendo que comer ou não tendo que comer, apanhando ou não apanhando, em todas as coisas ele era mais que vencedor. Mas aí o que é que os crentes fazem? Eu sou mais que vencedor, meu. Posso tudo. Nossa, vier um demônio que eu dou um soco nele. Nossa, eu posso ter uma Ferrari, porque posso todas as coisas naquele que me fortalecem. As pessoas deturpam a palavra de Deus. Elas apequenam a palavra de Deus para caber no miserável sonho dela. Então, elas negligenciam a obra da cruz, que foi para nos salvar, para caber no desejo inútil que ela tem. Infelizmente, é o que temos vivido nos dias de hoje, né? Então, aí você pode me falar assim, eu não tenho nenhum outro Deus, só tenho o Deus, o Senhor, o Salvador. E até existem pessoas que falam assim, eu não acredito em Deus. É um ateu, não acredita em Deus. Mas ela tem um Deus na vida dela. Mesmo que ela não acredite em Deus, ela tem um Deus na vida dela. Ou ela tem, como ela não acredita em Deus, ela tem um outro Deus na vida dela. Não existe um ateu sem Deus. Porque eu costumo dizer que um homem que não tem Deus, ele faz de si o seu próprio Deus. Como assim? Ele vive para satisfazer as vontades dele. Então a carne dele, o desejo dele é o Deus dele. Eu não tenho Deus, não acredito em Deus. Aí ele se prostitui, aí ele vive embriagado, ele usa maconha, cocaína, seja o que for, a droga do momento, sei lá. Ele escuta funk. Então um homem que diz não ter Deus, ele se faz dele o próprio Deus. Ele vive para satisfazer as suas próprias vontades. Ou eu estou mentindo? Nós que amamos a Deus, tem hora que a gente tem que nos policiar para não viver fazendo nossa própria vontade. Então Jesus, ele diz aqui, deixa eu ler aqui. Continua o texto aqui, ó. 27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Então eu estou preocupado com amanhã, mas eu não sei se eu vou sair na rua e vou ser atropelado. Existem traduções mais antigas que falam, qual de você pode acrescentar um côvado à sua vida, né? Você pode acrescentar um segundo a mais, um dia a mais, uma hora a mais, uma noite a mais. Então a ansiedade ela é inútil, porque tudo está nas mãos de Deus. Existia um evangelista
chamado Hudson Taylor. E ele foi fazer uma viagem missionária para a China. E nisso ele teve um naufrágio, né? Aí ele orou para Deus que Deus ia salvar ele. Aí passou um bote lá para salvar ele. Ele não quis pegar aquele bote salva-vidas porque ele achou que Deus ele ia estar interferindo na ação de Deus. E mesmo assim, depois ele conseguiu se salvar. Aí, anos depois, ele percebeu que ele foi um imaturo, né? Não quer dizer também que porque eu não tenho ansiedade, que eu fico deitado em berço esplêndido eternamente, como diz o hino do Brasil. Eu fico deitadão lá na minha casa, pô, não tenho ansiedade, meu. Deus vai fazer meu sustento. Tá explorando o pai, a mãe, trabalhando até horas. Alguém você tá explorando. Bolsa Família de alguém. Alguma coisa você tá se alimentando. Que até os moradores de rua, você já viu eles? Cara, é muito difícil ele vir a morrer de fome. Existem casos. Mas a maioria, se oferecer para ele, vamos dar um trampo lá. Ah, não, mano. Trabalhar? Por quê? Alguém tá dando o que comer para ele, ou a cachaça. De alguma forma ele tá conseguindo. Então o fato de você ser ansioso não quer dizer que você fica assim, ó. Pô, tô de boa, Deus tá cuidando de mim. Eu não preciso fazer nada. Isso aí é tolice, né? Você achar que porque as coisas estão bem hoje também, você não deve se prevenir. Deus não está sendo contra você poupar dinheiro. Né? Não, peraí, amanhã pode ser que, né, fura um pneu do carro. Amanhã possa ser que eu queira fazer uma viagem para Atacama e ficar apaixonado. Deus não quer que você seja um vagal. Eu não vou estudar porque Deus cuida de mim. Eu não vou trabalhar porque Deus cuida de mim. Vou viver do tigrinho. O fato de não se preocupar com as coisas da vida não significa estar inertes, né? Porque as aves, como a gente leu, já viu uma ave dormindo até 11 horas da manhã? Quem já viu aqui, passou e viu ela dormindo na árvore, 11 horas da manhã? As aves, antes da gente, ela já está cantando. Está começando a sair os primeiros raios de sol, ela já está cantando, já glorificando a Deus. Ela já está louvando a Deus porque mais um dia ela está viva com a oportunidade de procurar o seu alimento. A não ser os passarinhos que ficam na gaiola, né, meu? Às vezes os caras acham que ele tá cantando, tá xingando o dono. Ei, meu, miserável, prendeu eu, não fiz nada, meu. Os políticos soltos e aí o passarinho preso, velho. Não ficar preocupado não é não se esforçar. Não é ir na escola e ficar fazendo zona. Deus nos deu inteligência e uma coisa não anula a outra. Ser cristão não é ser irresponsável, né? No final do texto aqui, no versículo 32, vamos no 31, vai. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos, pois são os pagãos. Quantos pagãos tem aqui essa noite? Amém? Com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você pega aqui também, Jesus fala que o cristão ele é o sal e ele é a luz. O cristão,
tem a sua função social na terra. O cristão que diz que foi salvo pela graça, ele não pode ter a vida mais miserável do que o vizinho dele. Miserável não no sentido de dinheiro, mas no sentido de ser humano, de cumprir com o seu papel com a sociedade. Se eu sou parecido com o meu vizinho que não é cristão, talvez eu não seja um cristão. Fui salvo pela graça, mas eu vivo miseravelmente igual aquele que não foi salvo pela graça, ou aquele que não alcançou o favor de Deus ainda. O sal serve para iluminar, para iluminar não. O sal serve para dar sabor às coisas, para conservar o alimento. A luz serve para iluminar. Você tem iluminado a vida de outras pessoas? Ou você tem trazido trevas? Chega perto da pessoa, você sente aquela energia, né, mano? Nossa, você viu, mano, como que tá? Nossa, você viu? Tá sol, né, mano? Caraca, e o Brasil tá de mal a pior. Nossa, só coisa ruim, só tragédia, né, meu? Minha avó perdeu o filho dela. É a avó do cara. Nossa, tô com dor na costa. Nossa, tô com dor no dedão, no joelho e na cabeça. Tem umas pessoas que competem doença, né? Nossa, quebrei o braço. Eu quebrei a canela, o ombro. O Daniel quebrou tudo. Ele não vale. Não vai competir com o Daniel que sai perder, gente. Pelo amor de Deus. Carregar um carro quebrado, meu. Conserta uma peça. É igual o golzinho que eu tinha. Tá? Eu amava o golzinho. Meu golzinho tinha convênio médico. Vivia no hospital, meu carro. O reino de Deus, ele é um lugar. Ele é um lugar e ele é reconhecido. Então, as pessoas que estão nesse reino, você, por exemplo, se vier um italiano que ele começa a falar, você sabe que ele é italiano, né? Ou não? Por que você sabe? Porque ele fala como um italiano, ele tem uma cultura de italiano, ele se veste como um italiano. Se passar um Zé Droguinha, você sabe que ele é, não sabe? Por quê? Porque ele fala como um, ele se veste como um, ele anda como um, ele faz questão de mostrar que ele é. A viatura da polícia, ela já para. O policial nem apertou o freio, Por quê? Ele faz questão de ser reconhecido. E você que é cristão, você faz questão de ser reconhecido? Você fala como um cidadão dos céus? Você se veste como um cidadão dos céus? Você pensa como um cidadão dos céus? As pessoas reconhecem que você é um cristão? Ou é o 007? Ou é uma missão impossível reconhecer que você é um cristão? Então Deus, ele reina sobre toda a criação. Ele reina sobre as aves, os pássaros, sobre os seres humanos, sobre toda a criação ele reina. Mesmo o ateu que não acredita em Deus, Deus reina sobre ele. Satanás, Lutero diz que é um cachorro na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus solta a coleira. Deus reina sobre toda a criação. Mas nós que somos filhos de Deus, ele não reina sobre nós. Quem reina sobre nós é o amanhã. Quem reina sobre nós é a nossa ansiedade, é o nosso querer, né? Por que Satanás caiu do céu? Ele fez comércio no coração dele. Quer fazer comércio? Ele foi lá e começou a querer fazer as coisas do jeito dele. E começou a corromper os outros. Então tome cuidado com quem você anda. Deus é reconhecido na nossa vida? Nós nos submetemos a Ele? A justiça e o reino é o reino que se expande. O reino de Deus tem se expandido, né? Que fala pra gente aqui no 33. Buscai assim em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus tem se expandido em nossa vida? Na vida do próximo?
Ou eu sou um cristão e, eu sou e boa, mano. Os outros que se virem, né, meu? Existe um pacto de Lausânia. Nem sabia essa palavra aí, fui estudar. Eu vou ler um pedacinho desse pacto, porque ele é muito... Lausanne, né? Que ele é muito, muito extenso. Mas é um pacto que alguns evangelistas fizeram, em que o objetivo dele é: o Pacto de Lausanne ultrapassou os compromissos evangélicos tradicionais, como a autoridade da Bíblia, a singularidade de Cristo e a necessidade de evangelização, todos confirmados pelo Congresso ao associar a responsabilidade social e política como um aspecto essencial da missão cristã. Então não basta eu ser um bom cristão dentro da igreja. Aqui a gente tem até a asa, né? Tão bonzinho aquele irmão. Deixa eu pegar um pedacinho aqui, ó. Só um minuto, só. Que ele é bem comprido. A unicidade e a universalidade de Cristo. Afirmamos que há um só Salvador, um só Evangelho, embora exista uma ampla variedade de maneiras de se realizar a obra de evangelização. Então não existe uma maneira correta, existem várias. Reconhecemos que todos os homens têm algum conhecimento de Deus, ou não? Existe alguém aqui que está com um QI tão baixo que não tem reconhecimento de quem é Deus em sua vida? Através da revelação geral de Deus na natureza, mas negamos que tal conhecimento possa salvar, pois os homens, por sua injustiça, suprimem a verdade. Também rejeitamos como depreciativo de Cristo e do Evangelho todo e qualquer tipo de sincretismo ou de diálogo cujo pressuposto seja o de que Cristo fala igualmente através de todas as religiões e ideologias. Tome cuidado com as ideologias. Jesus, crendo Cristo sendo ele o próprio único Deus homem que se ofereceu a si mesmo como o único resgate pelos pecadores, é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Todos os homens estão perecendo por causa do pecado, mas Deus ama a todos os homens, desejando que nenhum pereça, mas que todos se arrependam. Entretanto, os que rejeitam a Cristo repudiam o gozo da salvação e condenam-se à separação eterna de Deus. Proclamar Jesus como Salvador do mundo não é afirmar que todos os homens automaticamente ou ao final de tudo serão salvos, e muito menos que todas as religiões ofereçam salvação em Cristo. Trata-se antes de proclamar o amor de Deus por um mundo de pecadores e convidar todos os homens a se entregarem a Ele como Salvador e Senhor, no sincero compromisso pessoal de arrependimento e fé a Jesus Cristo, que foi exaltado sobre todo e qualquer nome. Anelamos pelo dia a dia que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua o confessará como Senhor. Depois tem aqui, ó, responsabilidade social cristã. Afirmamos que Deus é o Criador e o juiz de todos os homens. Portanto, devemos partilhar o seu interesse pela justiça e pela conciliação em toda a sociedade humana e pela libertação dos homens de todo tipo de opressão, porque a humanidade foi feita à imagem de Deus. Toda pessoa, sem distinção de raça, religião, cor, cultura, classe social, sexo ou idade, possui uma dignidade intrínseca em razão da qual deve ser respeitada e servida e não explorada. Então o dever do cristão é servir a todas as pessoas, todas as raças, todas as culturas, classe social, sexo,
Homem e mulher, tá, galera? Todos têm uma dignidade intrínseca. Dentro, todos os homens têm a dignidade de ouvir a palavra de Deus. Aqui também nos arrependemos de nossa negligência e de termos algumas vezes considerado a evangelização e a atividade social mutuamente exclusivas. Embora a reconciliação com o homem não seja a reconciliação com Deus, nem a ação social a evangelização, nem a libertação política a salvação. Afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos parte do nosso dever cristão, pois ambos são necessárias expressões de nossas doutrinas acerca de Deus e do homem, de nosso amor por nosso próximo e de nossa obediência a Jesus Cristo. A mensagem da salvação implica também uma mensagem de juízo sobre toda forma de alienação e de opressão e de discriminação. E não devemos ter medo de denunciar o mal e a injustiça, onde quer que existam. Quando as pessoas recebem a Cristo, nascem de novo em seu reino e devem procurar não só evidenciar. Que dar evidências? Eu dou evidências de que eu sou salvo. Eu dou evidências de que eu nasci de novo. Para toda a sociedade. Eu não dou evidência tocando aqui. Eu não dou evidência quando estou assentado na cadeira aí. Eu dou evidência lá fora. Lembra do breque de viatura? Ele dá evidência. Então, evidenciar, mas também divulgar a retidão do reino em meio a um mundo injusto. A salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem obras é morta. Então lembra lá da metanoia lá? Não vos conformeis com este mundo. Não vou entrar na forma desse mundo. Eu não penso como esse mundo pensa. Eu não vivo como esse mundo vive. Eu não vivo como os meus prazeres da carne. Eu não estou me amoldando ao padrão deste mundo, mas eu estou renovando pelo Espírito Santo a minha mente. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça é isso. É expandir o reino de Deus. Você vê os profetas eles não profetizavam só para as nações de Israel. Muitas vezes eles profetizavam juízo sobre outras nações. Estou errado, Daniel? Então, nosso papel como cristão é pregar o evangelho a toda criatura e não viver ansioso. Porque se eu estou pregando, eu posso ter a ambição de querer que o meu irmão seja salvo, mas não a ambição de enriquecer. Como vivem os pagãos. Então, infelizmente, nos dias de hoje, muitas igrejas estão cheias, mas não com a ambição de ganhar almas para Jesus, com suas próprias ambições. Como eu falei, né? Estão vivendo como se eles mesmos fossem os deuses deles, né? Como se a própria carne, a própria cobiça, a ganância, a avareza, os próprios desejos fossem o Deus da vida deles. Amém?